Olá, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso, hoje a conferência 17 de fase A, os 3 fatores para a revolução da consciência. Estes 3 fatores foi o venerável mestre Samael que trouxe à humanidade. Ele que foi o avatar da era de Aquário, ele então apresentou para a humanidade esses 3 fatores. É marca registrada do conhecimento de si mesmo. Bom, o primeiro fator é o nascer. O segundo fator é o morrer. O terceiro fator é o sacrifício pela humanidade. O primeiro fator é o nascer, porque temos que primeiro nascer para, com os corpos superiores existenciais do ser, começarmos a trilhar o caminho iniciático. Então, primeiramente, precisamos dos corpos, precisamos do nascimento. O segundo fator será o morrer, ou seja, lá na segunda montanha, que é a montanha da ressurreição. Então, ali sim, a morte psicológica propriamente dita. E o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade, pois que lá na montanha, na terceira montanha, a montanha da ascensão, para que o mestre consiga sua ascensão definitiva, ele tem que deixar um discípulo pronto já na quinta iniciação de mistérios maiores. E aí ele pode se dar ao luxo de ser tragado e absorvido pelo absoluto. Não quer dizer que não tenhamos, que o primeiro fator é o nascer, não quer dizer que não tenhamos que continuar nascendo na segunda montanha, teremos sim. O segundo fator é o morrer, não quer dizer que já não temos que começar a morrer desde já, temos sim. E o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade. Lá na terceira montanha, mas não quer dizer que não tenhamos que desde já começarmos a nos sacrificar pela humanidade. Temos sim. São 3 fatores que temos que levá-los equilibradamente. Os 3. Um tripé, essa base onde o celular se apoia, ele é formado por um tripé. Com 2 pés só ele cai. Então não tem como. Precisamos dos 3 fatores. O solteiro que ainda não tenha cônjuge, esse sim, até que consiga um cônjuge, ele pode ficar trabalhando com a morte e com o sacrifício, até que consiga um cônjuge para começar a nascer. Bem, o primeiro fator então, o nascimento, é a criação dos 7 corpos que se devem criar, assim como o corpo físico, no sexo. Como o nosso corpo físico foi feito no sexo pelos nossos pais, da mesma forma os corpos existenciais superiores do ser, no sexo, no suprassexo, que eles serão formados. E melhor dizendo, é a regeneração do corpo físico, do corpo vital e a criação dos 3 demais corpos astral, mental e causal. É necessário que tenhamos um cônjuge estável, pois que mais de um cônjuge isso seria adultério. Por que o adultério é tão grave? Porque a gente se magnetiza com um cônjuge. Ambos estão magnetizados um para o outro. E uma terceira, uma quarta pessoa na mistura
seria uma confusão toda de energias, de forças. É por isso, então, o adultério. Devemos aprender a valorizar a nossa energia criadora sexual, pois é com ela que realizaremos toda a obra, toda a criação. Jamais perdermos nossas energias sexuais criadoras. A nossa energia é como um ouro puro e não podemos derramá-la jamais. Não podemos nos dar ao luxo de hoje eu vou reter, amanhã não, amanhã eu vou gozar. Não pode ser assim. Deve ser definitivamente a castidade. O lugar onde vamos praticar é o leito nupcial, é um verdadeiro altar. O nosso quarto, ele deve estar em condições de asseio e ventilação. O ar, ele é muito importante porque a respiração, o que respiramos, está intimamente relacionado com as glândulas sexuais. Então, por isso, o nosso cômodo deve estar sempre bem ventilado, limpo. Pode-se fazer a prática com uma vela acesa, pode ter flores numa mesinha. Esse leito nupcial, esse quarto especial para o casal, ele não deve ser visitado por outras pessoas, muito menos outras pessoas dormirem nesse quarto também e muito menos ainda dormirem na cama em que o casal que vai praticar a castidade esteja praticando. Bom, então vamos fazer novamente uma retrospectiva sobre como é a prática do nascimento. Primeiramente, nunca podemos esquecer da conjuração, do Belilim e traçar o círculo mágico de proteção. Depois fazemos uma súplica ao Pai e à Mãe Divina para que nos auxiliem e nos deem forças para não cairmos em tentação, não derramarmos a energia, não chegarmos ao orgasmo. E também que esse Pai, esse nosso Pai e nossa Mãe conduzam as energias por onde devem ser conduzidas, ou seja, desde o osso do cóccix, pela coluna vertebral até o cérebro. O próximo passo é as carícias entre o homem e a mulher, para que haja uma perfeita lubrificação da ione feminina e uma perfeita ereção do falo masculino. Depois, o ato propriamente dito, a penetração do falo dentro da vagina, do pênis dentro da ione. É positivo com negativo, homem com mulher. É só assim produz fogo, produz luz, produz o despertar do Kundalini. Homem e mulher fazem com que as energias se transmutem, ou seja, evaporem e subam até o nosso cérebro. Uma vez unidos sexualmente, então aquela tríade mágica, concentração, imaginação e vontade. Concentração é concentrados, atenção centrada na ação, naquilo que estamos fazendo, só na nossa prática. Esquecermos as preocupações do dia a dia é puramente a prática. Imaginação é imaginar cada passo da prática. As respirações, que vamos mostrar daqui um pouco, a energia subindo. E vontade é o querer realizar a prática, querer a castidade. O procedimento respiratório para que a matéria, então, o insêmenes se transforme
em energia. Inalação por 20 segundos, retenção e exalação. Cantando aqueles mantras I, depois o A e depois o O. Então, 20 segundos de inalação. E imaginamos o ar entrando pelas narinas, indo até os pulmões e depois aos órgãos sexuais. 20 segundos ou 5, começamos com 5, 10. Daí depois 20 segundos retém o ar e imagina um cordão de prata subindo do cóccix até o cérebro, até a glabela, a glândula pituitária. E daí 20 segundos canta-se o primeiro mantra, Oi. 20 segundos imagina. E 20 segundos exala-se. Este foi um ciclo IAO. O casal pode combinar entre si e fazer quantos ciclos até onde termine o desejo sexual, a voluptuosidade. Não se praticará senão uma vez por noite. Os horários mais apropriados são de madrugada, se não é possível, então de noite. E no caso de um guardião, que se faça de dia mesmo. Se ele trabalha à noite, que se faça de dia mesmo. Com paciência, com prudência e perseverança, iremos avançando vértebra por vértebra e corpo por corpo. Bom, a prática completa nós demos na conferência anterior, né, de que tratamos sobre esse assunto. É como se fabrica alma e espírito naquela conferência. Demos a prática completinha. Bom, o segundo fator, então, o morrer, a morte psicológica de nossos defeitos. Para poder iniciarmos o processo da morte, devemos aprender a nos auto-observar. Conferência passada. E isto resulta ser o mais difícil pela mecanicidade em que nos encontramos. O mundo, a vida, estão nos tragando com tantos compromissos, com tantas atividades, com tantos divertimentos, distrações, entretenimentos e devido à própria mecânica mesmo, faz com que a mecânica que nos ensinou a estarmos no mundo exterior, estarmos fora de nós, então a auto-observação, o olhar para dentro de nós, tornou-se algo quase que impossível. É uma faculdade que se atrofiou, temos que voltar a utilizá-la novamente. Bom, primeiro passo, então, a autoobservação. Temos que saber diferenciar o que é um ato do ego, ato da personalidade e os atos da consciência. E vamos observando em nosso mundo interior os diferentes pensamentos,
as conversas internas entre os eus, nossas tagarelices interiores, nossos discursos interiores. Nós somos palestrantes dentro de nós, somos teóricos dentro de nós, ficamos teorizando, polemizando, criando conceitos sobre as coisas. As emoções agradáveis devem ser eliminadas, as emoções desagradáveis, os estados de ânimos em que nos encontramos, estamos tristes, estamos deprimidos, estamos eufóricos, estamos alegres. A alegria, ela não é um delito, mas os extremos, tristeza, alegria, os extremos é onde vivemos, não sabemos o equilíbrio, né? Colocar nossas emoções em equilíbrio. As nossas reações mecânicas diante de um assalto, o que a gente faz? A gente se agarra pelas paredes, se agarra no outro. É um monte de reações absurdas num momento de assalto. Então são reações mecânicas, muitas vezes absurdas, que não resolvem nem um pouco aquela situação. Tudo o que nos altera, qualquer situação do mundo físico, uma pessoa passando do lado de nós dá um berro, a gente já reage mecanicamente, se assusta, por exemplo. Então tudo isso deve ser observado dentro de nós. Nossa luxúria, nosso orgulho, nossa vaidade, nossos medos, nossos traumas, presunções, nossas canções psicológicas. E à medida em que trabalhamos com seriedade com este procedimento, iremos liberando a essência, equilibrando nossos centros, né? Vamos fazendo o equilíbrio dos nossos centros para que haja excedente de energia com a qual possamos criar os corpos superiores e despertar a consciência. E cada vez veremos detalhes menos insignificantes. Vamos eliminando esses detalhes, esses defeitos mais visíveis, mais palpáveis. E aí passaremos aqueles detalhezinhos mais diminutos, mais insignificantes, que, no entanto, continuam a adormecer nossa consciência. E isso permitirá vermos o avanço. Vamos eliminando o grande dentro de nós e depois vai sobrando o diminuto. Com isso a gente vê o progresso que estamos realizando. Então, vamos dar um exemplo. A gente vai de carro pela rua e de repente, um sujeito passa por nós e nos fecha. Então vamos ver tudo o que acontece dentro de nossa psique. Aparece um eu que grita para ele: "Ô, seu estúpido!" Um outro eu que me incita a insultá-lo. Um eu que diz quem você acha que você é. Um outro eu que quer que a gente alcance ele. E aí temos vontade de brigar. O centro emocional está contraído, está preso, o plexo solar está gelado. Ou um eu psicológico que quer se vingar a toda custa. Se não conseguimos alcançá-lo, daí pensamos, tomara que se arrebente lá na frente. Daí um eu, pelas questões da personalidade, não, eu vou deixar disso porque
olha o que os outros da rua estão vendo, o que vão pensar. Daí a gente começa a comentar que sujeito irresponsável, comenta com a esposa que está do lado, ó, que irresponsável, que cretino, né? Eus que estão tratando mal aquele nosso semelhante por dentro, né? Ou quem está do lado. Então sentimos ressentimento, eu ressentido daquilo que aconteceu. E daí depois, tempos depois, ainda temos ira. Se eu encontrasse aquele sujeito, eu ainda esganaria ele. Daí não conseguimos esquecer aquilo, fica em nossa memória. Eu ressentido, eu contrariado. Ou seja, são dezenas de detalhes psicológicos dentro de nós devido a uma só circunstância, aquele fechamento no trânsito. E isso pode perdurar anos até, aquele ressentimento, aquela mágoa. Então, por que muitas vezes a gente torna-se inimigo de uma pessoa? Era um bom amigo e não falamos mais com essa pessoa, torna-se até um inimigo, justamente porque nos magoou. Fica a mágoa, fica o ressentimento. E enquanto não eliminemos esta mágoa, este ressentimento, então aquilo fica remordendo a vida inteira dentro de nós e jamais voltaremos a ter amizade com esta pessoa. E aí, cada eu psicológico destes que está se manifestando, cada detalhezinho, então pedimos à nossa Mãe Divina, minha Mãe, tira de mim este eu, desintegra-o. Um outro exemplo. Então passa uma mulher muito formosa, daí, até olhamos para trás, é o centro motor, o eu psicológico da luxúria se manifestando no centro motor, até nos faz olhar para trás. No centro intelectual já começamos a planejar, não, eu não posso perder essa mulher, eu vou atrás, ó, o centro motor de novo. No intelectual já começamos a planejar um encontro, até quem sabe um casamento, se tudo der certo, um casamento. No centro emocional já surge um enamoramento, um querer, um anhelar ter esta pessoa. No centro instintivo começa a se manifestar o desejo de possuí-la, de levá-la para a cama, para um motel. E até que finalmente, com o centro sexual, levamos aos fatos mesmo. E conseguimos levar esta pessoa para a cama. Então temos que ir observando esses eus se manifestando em nossos centros, que estão desequilibrando nossos centros, e vamos pedindo morte. Minha Mãe, tira de mim este eu, desintegra-o. Isto se chama morte em marcha, ou seja, em percurso, no nosso dia a dia. Vamos observando e pedindo morte, descobrindo e pedindo morte, descobrindo, julgando, não posso ter esse defeito. A timidez, por exemplo, não posso ter, me prejudica. Minha Mãe, tira de mim este eu. Isto não é verdadeiro, não é justo, não pode ficar dentro de mim, me debilitando, timidez me faz tremer, passo vergonha na frente dos outros, não posso ter esse tipo de defeito. Tira de mim, desintegra-o. Então a morte em marcha vamos fazendo. Desde o momento em que acordamos, pedimos a eliminação já da preguiça, já começa com a preguiça, e aí durante o dia todo, morte em marcha.
Chegando em casa tranquilamente, no nosso quarto, um recinto apropriado só para nós, fazemos o círculo, a conjuração, o círculo, e vamos refletir sobre aquele ocorrido, aquela situação traumática do dia, aquele fechamento do trânsito, vamos começar a refletir e vamos descobrir mais detalhezinhos e pedir a morte. Ah, mas o evento já passou, aquela circunstância já passou, não interessa. Podemos continuar pedindo morte. Nem que tenha sido há 4 anos atrás aquele incidente, podemos pedir morte agora. O presente e o presente e o futuro se irmanam num eterno agora. Por isso, o que já passou, podemos trabalhar, continuar trabalhando sobre o que já passou e ir eliminando. E, finalmente, o sacrifício pela humanidade. É levar este conhecimento desinteressadamente a toda a humanidade. Não interessa qual o credo da pessoa, qual a cor, classe social, nada. Desinteressadamente, não visamos nada. Não visamos dinheiro, sempre gratuito. A gente diz desinteressadamente, mas na verdade tem um pouquinho de interesse nosso, que é o da autorrealização. Precisamos desse terceiro fator para conseguirmos nos autorrealizar. Então, o que fazemos pelos demais virá certamente para nós também. Esse conhecimento ele é gratuito porque não é um comércio, não podemos fazer um comércio. Se cobrássemos, seria um comércio, não um ensinamento. E ninguém teria com o que pagar. A autorrealização de uma pessoa não tem preço, não há ouro no mundo que pague. E a sabedoria é o princípio de tudo. Se não recebermos sabedoria, temos que dar sabedoria para recebermos sabedoria e não morrermos ignorantes até da razão mesmo de nós existirmos. Então, condições para nos sacrificarmos. Entregar o conhecimento gratuitamente a todo mundo, entregá-lo purinho, sem agregar outras coisas, outras teorias, outras frases, porque não seria mais o conhecimento de si mesmo. Não devemos tirar ou esconder nada, isso seria uma forma de adultério. Algumas razões para sacrificar-nos pela humanidade. A razão de ser do ser é o próprio ser, ou seja, não há nada mais importante no mundo do que fazermos a revolução de nosso ser, a revolução da consciência. Desegoistizar-nos, deixar de sermos egoístas. Terceiro, uma obra de amor se alimenta com amor. Cada eu tem sua própria dívida. Se não temos com que pagar, nos estancaremos. Devemos o karma de 7 existências. Se pretendemos autorrealizar-nos, deveremos pagar à vista, ou seja, numa existência só. Quando alguém deve muito, precisa ter bons ingressos. Quando uma pessoa se sacrifica pela humanidade, recebe Dharma, que são as moedas cósmicas. O sacrifício gera méritos do coração para podermos avançar. E os méritos do coração nos permitem avançar no trabalho do nascimento. Aquele que dá sabedoria, recebe sabedoria.
Quem tem e não dá, o pouco que tem lhe será tirado. Se alguma pessoa ensina, cada vez que ensina, compreende melhor aquilo que está ensinando. O egoísta avança muito lentamente, demora 3 vezes mais, se é que consegue. Cada vez que ajudamos ao Pai a dar o conhecimento, Ele nos brinda com algo, nos ensina algo. Ou conseguimos uma experiência, um desdobramento, uma meditação. Cada vez que repetimos o temário, o compreenderemos melhor. Ou seja, são graus e graus de compreensões. Então, o nosso curso, ele vai da conferência 1 até 50 de fase A e depois 25 conferências de fase B. Terminando, daí começa tudo de novo, repete-se. E assim interminavelmente. Vamos repetindo e com isso aumentando os graus de compreensão. Porque não é fácil, não é tarefa simples compreendermos este conhecimento que é tão revolucionário. Se estamos ensinando, iremos criar um centro de gravidade permanente ao redor do trabalho. Um centro de gravidade, um centro de interesses em torno do trabalho. Conseguiremos despender mais tempo para as práticas. Se deixamos de ensinar, nos estancamos e nos esfriamos até que finalmente acabamos saindo do conhecimento. Porque os distintos eus querem que a gente saia. Eles querem que a gente esfrie mesmo. Porque eles não querem morrer, não querem que a gente continue para descobri-los e eliminá-los. Então é claro que eles lutam contra a gente mesmo, para que a gente não faça esse trabalho. Diferentes formas de sacrificar-nos pela humanidade. Então começamos convidando os mais próximos, né? Nossos familiares, amigos, conhecidos. Depois já vamos convidando os desconhecidos. Podemos distribuir panfletos, colar cartazes, fazer uma campanha publicitária. Podemos ir nos preparando, fazendo as práticas e estudando os temas para poder ensinar mais tarde, fogueando-se para perder o temor de dar conferências. Então, os fogueios é como que sendo um curso preparatório de instrutor. Então, quem de vocês quiser se foguear, é só me avisar ali nos comentários que a gente começa a foguear vocês. Vocês começam a dar as conferências para mim. Fazemos o sentido inverso. Ao invés de eu dar para vocês, vocês que dão as conferências para mim. Daí, uma vez tendo se fogueado, começam a ditar conferências. Vocês mesmo abrem suas salas de conferências ou na internet, né, um grupo na internet, um canal, e começam a dar as conferências. Nós temos que preparar o pessoal para que continuem ensinando, foguear a todo o pessoal, motivar as pessoas para que iniciem os 3 fatores, que iniciem o fogueio. Daí depois vem a direção dos grupos formados, até que a gente deixa aquele grupo formado com a pessoa que é mais responsável no momento, para que continue
gerindo aquele grupo. E o mais importante de todos é nós despertarmos a consciência para poder orientar as pessoas. É a forma mais sábia de orientar as pessoas, é despertando primeiro, pois aí não cometeremos erros. E vamos recebendo forças que se recebe ao entregar este conhecimento. Não existe coisa mais especial para receber do que força, que é aquela força que nos move, que nos movimenta, nos leva para esse sentido, nos leva para esse caminho que é o da autorrealização. E tendo força, começaremos a formar um grupo que nos permita ter um centro de gravidade permanente no trabalho esotérico. Até que chega lá na terceira montanha. Já é um mestre, um grande mestre da Loja Branca, e só faltará uma coisa para esse mestre, que é conseguir deixar um discípulo. Nessas alturas, o mestre provavelmente terá um grupo grande. O mestre Samael, ele tinha grupos no mundo todo, principalmente nas Américas, na Europa, bastante grupos. No Brasil, todas as capitais, tinha em muitas cidades, então era um grupo muito grande. E nesses casos, o mestre não consegue mais trabalhar, ele vive única e exclusivamente em função dos seus grupos, a responsabilidade que ele tem para com os grupos e para com a humanidade. E a sua busca por conseguir deixar este discípulo. O mestre Samael, ele deixou o seu discípulo, que foi o mestre Rabulu. O mestre Rabulu, ele aprendeu os 3 fatores, começou a praticar, despertou a sua consciência, e quando estava já na 5ª iniciação de mistérios maiores, que se decidiu pelo caminho direto e não o caminho do Nirvana, aí sim, então, o mestre Samael se deu ao luxo de desaparecer aqui do planeta Terra autorrealizado. Pode ser que ele venha, se ele não está por aí trabalhando, pode ser que ele venha um dia ou numa próxima raça. Parece que ele virá para dirigir o êxodo, dirigir aqueles que tenham direito ao resgate, porque já estão acontecendo na humanidade, no planeta, consequências desastrosas da aproximação do planeta Hercólogos. Então a humanidade brevemente perecerá. A humanidade já foi julgada e condenada, infelizmente será destruída. E alguns que mereçam, que estejam trabalhando sobre si com os 3 fatores, esses terão direito ao resgate. E talvez o mestre Samael esteja presente para conduzir o resgate. Talvez o mestre Samael, talvez o mestre Rabulu. O mestre Rabulu já é falecido. Ele não conseguiu ainda o seu discípulo. Portanto, não se autorrealizou totalmente ainda. Então, a sorte está lançada. É pegar ou largar esses 3 fatores para conseguirmos o resgate e conseguirmos a nossa autorrealização. Um abraço a todos e até mais.